Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Eu sempre transmito para vocês a liturgia, vocês podem acessar também só escrevendo no campo de busca do Google, Paulo Roberto Maciel Maciel. Eu posto no Facebook, no blog, no YouTube e no Instagram. Para ir direto ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos lá, neste vídeo eu tenho a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana pesquisada nos sites revista.arautos.org e novaaliança.com.br. Eu tenho a liturgia referente a 26 de setembro de 2024, quinta-feira, 25ª semana do Tempo Comum, no ano B, ano litúrgico B da Igreja Católica, onde se enfatiza o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. No rito da missa deste dia 26 de setembro, temos o ofício do dia, missa à escolha, ou então memória facultativa, em homenagem a São Cosme e São Damião. Aí a cor é vermelha. Se você optar por presidir a missa, você que é presidente de celebração, padre, bispo, diácono, presidente, ministro da palavra, opte então por São Cosme e São Damião com a cor vermelha, ok? Memória facultativa. Vamos à antífona da entrada. A salvação do povo sou eu, diz o Senhor. De qualquer tribulação em que clamarem por mim, eu os enviarei e serei seu Deus para sempre. Oração da coleta. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículos do 2 ao 11. Vaidade das vaidades. Diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar a seu lugar, donde novamente torna a levantar-se. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que aconteceu acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz: eis aqui algo de novo, também está. Esta já existiu nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial.
é o Salmo 89 na Bíblia Vulgata ou 90 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, 14, 17, refrão, versículo 1º. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos! Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo um mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Repitamos! Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com João 14, versículo 6º. Aclamação. Depois vamos proclamar o Evangelho com Lucas, capítulo 9, versículos do 7º ao 9º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora refletir sobre esta leitura. No livro O Pão Nosso de Cada Dia, temos uma palavra de explicação do texto. Vamos ver se conseguimos transmitir com eficácia. Coloca-se aqui a pergunta que já se anunciava em Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50. Eu mandei degolar João. Quem é, pois, esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? A pergunta sobre a identidade de Jesus já tinha sido colocada pelos emissários de João Batista. És tu aquele que vens? Ou temos que esperar um outro? Lucas 7, versículo 20. A pergunta de João, na verdade, dizia respeito mais ao tipo de Messias esperado, alguém como Jesus ou um diverso de Jesus. Aqui, porém, a questão é claramente sobre a identidade de Jesus. No capítulo 7, a pergunta veio de João Batista e a resposta com palavras e fatos foi dada por Jesus. Agora a pergunta vem de Herodes
que tem a pretensão, ao mesmo tempo, de perguntar e de responder. Quem, porém, tem a pretensão de responder à própria pergunta, na verdade, não espera resposta alguma. Tem um interesse para defender e não lhe interessa a resposta verdadeira. O comportamento de Herodes nos mostra por que não temos condições de reconhecer o Senhor em Jesus e por que fracassa o nosso encontro com Ele, mesmo tendo escutado e desejando vê-lo. Jesus, para Herodes, não é senão um concorrente para conhecer, manipular e eliminar. Herodes não seria senão uma máscara do mal, conforme Atos 12, versículo 22. Coloca-se no centro de tudo. Tudo que sabe e espera está a serviço do domínio que pretende exercer sobre os outros. Por isso, não tem condições de conhecer o Senhor e conhecerá um fim miserando. Herodes, é bom lembrar, não é só o personagem histórico. Herodes está em cada um de nós e nos impede de acolher e reconhecer o Senhor. O teor da pergunta dos discípulos em Lucas 8, versículo 25, e de Herodes em Lucas 9, versículo 9, é fundamentalmente o mesmo. Os discípulos, porém, perguntam partindo do que experimentaram, cheios de maravilhamento e disposição de acolhida. Herodes, ao contrário, pergunta só a partir do que ouviu, dominado pela curiosidade, pelo medo, para defender-se e atacar. A mesma pergunta nunca é a mesma pergunta. A pergunta levantada no Evangelho de hoje não tem resposta hoje. Ela é um prelúdio à resposta que os discípulos darão em Lucas capítulo 9, versículo 20. Enquanto Herodes pergunta e ele mesmo responde, João Batista pergunta a Jesus e Jesus responde. Até que finalmente Jesus perguntará e os discípulos responderão. Em Herodes, que pergunta e responde, temos um curto-circuito, um aborto. Com João temos um primeiro movimento de fé. Jesus responde ao Antigo Testamento e clarifica o seu sentido. Já com os discípulos dá-se um segundo movimento de fé. Eles se mostram em condição de responder a Jesus, que responde às Escrituras. O círculo promessa, cumprimento se fecha como expectativa e se abre como plenitude para quem o acolhe. Temos aqui uma outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, que diz o seguinte: Jesus vem para realizar e propor nova mentalidade e, por isso, novo estilo de vida. Por suas atitudes coerentes e por seu poder de expulsar as forças do mal e curar doenças, em pouco tempo Jesus havia cativado e arrastado atrás de si numerosas multidões. Embora ele insistisse para não publicarem seus feitos, sua fama logo se espalhou por toda parte, chegou aos ouvidos de Herodes, homem forte do governo. Fosse o profeta Elias que voltava ou João Batista ressuscitado dos mortos, ambas as lembranças eram um tormento para a cabeça do cruel Herodes. Fica confuso. Queria ver Jesus, talvez para livrar-se do pesadelo de sua vida desregrada, desordenada. Na paixão de Jesus, Herodes fará de tudo para arrancar-lhe uma palavra. Em vão. Tratava-se de mera curiosidade, não desejo de se tornar discípulo. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, que fala sobre este evangelho, Lucas 9, versículos do 7 ao 9. Herodes gostaria de saber quem é Jesus, mas não passava disso. Simples curiosidade. A mesma coisa que as conversas que havia mantido com João enquanto esse estava no cárcere. Distrações para passar o tempo. Nem ele mudou sua vida como resultado daqueles diálogos. Nem a João serviram para salvar a sua. Agora, diante de Jesus, Herodes volta a sentir curiosidade. Talvez nos aconteça o mesmo diante de Jesus. Todos os dias
escutamos sua palavra e até nos parece interessante, mas isso não significa que mudemos nossa vida. O que significa, então, ser cristãos para nós? Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O título da liturgia comentada dele é Quem será esse homem? Lucas 9, versículos do 7º ao 9º. Diz Santini: diante de Jesus é impossível não fazer interrogações. De onde lhe vem esse poder? Lucas 4, versículo 36. Como explicar sua sabedoria? Marcos 6, versículo 2. E na consciência humana, ergue-se a pergunta fundamental: quem é esse homem? Quem será esse homem? A multidão repetia a mesma pergunta. Nicodemos procurou Jesus no meio da noite para encontrar uma resposta. Neste evangelho, porém, a interrogação rói o coração de Herodes, o tetrarca, que assassinara João Batista. Se o povo se vê galvanizado pelos gestos e palavras de Jesus de Nazaré, se os discípulos ficam chocados com o poder do Mestre que acalma a tempestade com um simples imperativo, os poderosos deste mundo percebem que seu próprio poder humano é abalado por alguém maior do que eles. A história da Igreja é a súmula do renhido combate exercido por governos e sistemas políticos na tentativa de impedir o anúncio do nome de Jesus. Nessa lista, o imperador Diocleciano, 303 d.C., responsável pela morte de 3.000 cristãos. O shogun Toyotomi Hideyoshi, 1597 d.C., que mandou matar os 26 mártires de Nagasaki. E o regime do Terceiro Reich, chefiado por Adolf Hitler, 1933 a 1945, que eliminou milhares de católicos e protestantes que contestaram a ideologia nazista. Todos viam a doutrina de Jesus como uma ameaça ao poder temporal, na medida em que seus seguidores colocavam o Senhor acima de toda a autoridade terrena, Deus acima de tudo. Neste evangelho, o poder político está nas mãos do tetrarca Herodes, mal visto pelo povo e denunciado por João Batista por sua conduta imoral, culminando com a decapitação do último profeta. Depois de se livrar de seu acusador, Herodes permanece perplexo diante das notícias sobre a doação de Jesus e sua atração sobre as massas. Em seus terrores noturnos, o rei chega a dizer que se tratava de uma reencarnação de João Batista, conforme Marcos 6, versículo 16. Quando Jesus é levado a julgamento, Herodes ainda tenta uma resposta para a interrogação que o roía, mas Jesus não disse uma só palavra em sua presença. Lucas 23, versículo 9, está lá. Quem será esse homem? Com que intenção nós fazemos essa pergunta? Para muitas pessoas, ela foi o primeiro passo para aderir a Jesus Cristo, conforme João, capítulo 1, versículo 46. Outros não passaram além da simples curiosidade. Muitos outros fizeram a interrogação, porque se sentiam ameaçados. É o caso de Herodes. Seu desejo de conhecer Jesus nada tem em comum com a sede do homem que busca o socorro do Salvador. E nós fazemos a mesma pergunta? Já encontramos a resposta? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. São Paulo apóstolo, em Filipenses capítulo 2, versículo 11, diz: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos agora aos santos do dia. Os santos seguiram o que Jesus mandou e, portanto, devem ser seguidos por nós também. 26 de setembro,
É dia de São Cosme e São Damião, que faleceram em 303. Memória facultativa na igreja no dia 26 de setembro, hein? Eram médicos sírios martirizados em Ciro, na Síria. Exerciam a medicina gratuitamente. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, Cosme e Damião eram irmãos e cristãos. Apesar da tradição, não se sabe exatamente se eles eram gêmeos. Desde muito jovens, ambos manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e se diplomaram na Síria, exercendo a profissão de médicos com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos. Os irmãos não cobravam absolutamente nada pelo tratamento, mas tudo faziam com caridade e dedicação. A fama de Cosme e Damião despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. O governador deu ordens imediatas para que os dois irmãos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. Mandou que fossem barbaramente torturados por se negarem a aceitar deuses pagãos, e em seguida foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Os santos Cosme e Damião são venerados como padroeiros dos médicos e também dos farmacêuticos e das faculdades de medicina. Santo do dia 26 de setembro, santo do dia 26 de setembro do Antigo Testamento. São Gedeão ou São Gideão, juiz de Israel da tribo de Manassés, libertou o povo eleito das mãos dos madianitas. Eu fiz um resumo do programa Heróis Eternos da rede Record TV. E passo para vocês aqui, então, a vida de Gedeão ou Gedeão. Gideão ou Gedeão e seus 300 soldados, sob a bênção de Deus, venceram 35.000 inimigos. No século XI a.C., o povo de Israel costumava se rebelar contra Deus, Javé, Iavé, e por isso sofria perseguições de inimigos das vizinhanças. O povo acabava orando muito e Deus constituía um libertador para eles. Era a época dos juízes, anterior aos reis. O inimigo da vez eram os midianitas, descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura, que formavam tribos habitantes do deserto. Eles atacavam as terras dos hebreus e tudo o que plantavam era roubado. Foi um pesadelo que durou 7 anos. O povo se escondia com suas produções em cavernas, clamando pela misericórdia de Deus. Naquele tempo, só Gideão se atreveu a sair da caverna para cuidar do trigo. Deus resolveu ajudar os israelitas e escolheu Gideão, que por sua vez pediu provas de que era Deus mesmo quem o chamava. Frágil, pequeno e caçula de uma família simples, ele não acreditava que Deus lhe falava e não se sentia capacitado para defender seu povo. Davi também, posteriormente, mesmo não sendo primogênito e nem o mais forte, seria um dos escolhidos do Altíssimo. Deus dá provas a Gedeão de que o tinha escolhido para enfrentar o poderoso inimigo midianita. Muitos do povo da época em Israel, como o próprio pai de Gideão, adoravam o falso deus Baal. Logo no início de sua missão, Gideão destruiu um altar da região dedicado à adoração a Baal. E no mesmo local criou um altar para o Deus verdadeiro e único.
O juiz Gedeão recebeu, então, um novo nome alternativo, Jerubbaal. Ele começou a se preparar para enfrentar o exército de 35 mil midianitas, chamando 32 mil hebreus para serem soldados. Destes, só 10 mil foram selecionados e os outros 22 mil retornaram para seus lares. Como novo teste, Gideão levou os 10 mil para a fonte de água, onde os observou mais atentamente, escolhendo em seguida somente 300 para a batalha. Os escolhidos foram os que saciaram sua sede com um olho na água e outro no inimigo. Foi praticamente mais uma prova de Deus, que queria não quantidade, mas sim qualidade e fé. Os 300 foram divididos em 3 companhias, que cercaram os acampamentos midianitas com inteligente estratégia durante o período noturno. Eles tocaram trombetas e atearam fogo, deixando os inimigos surpresos, desnorteados e confusos, que deste modo começaram a se enfrentar e a se destruir entre eles próprios. Muitos fugiram, sendo perseguidos e vencidos pelos hebreus. Na verdade, foi Deus quem deu a surpreendente vitória ao povo escolhido, cabendo a ele a honra e a glória. Gideão foi, assim, considerado o juiz libertador de Israel da época por fazer justamente o que Deus mandou. Depois de Gideão, viria a se destacar entre o povo outro juiz chamado Sansão. Santo do dia 26 de setembro, Santo Eusébio de Bolonha, bispo do século VI, combateu o arianismo junto com Santo Ambrósio de Milão e empenhou-se em promover entre os jovens o valor da virgindade. Santo do dia 26 de setembro, São Nilo Abade, do ano 1004, nascido de importante família de Rossano, na Itália, renunciou ao mundo, ingressando no mosteiro de Santa Maria del Patiri, onde organizou uma escola de calígrafos para a reprodução dos textos sagrados. Santa do dia 26 de setembro, Santa Teresa Kolderk, virgem, faleceu em 1885, fundou a Sociedade de Nossa Senhora do Cenáculo, em Lyon, na França. Santas do dia 26 de setembro, Santa Luzia Kim, Santa Catarina I, viúva, e Santa Madalena Cho, virgem, todas mártires. Faleceram em 1839. Por sua fé em Cristo, morreram vítimas de atrozes tormentos em Seul, na Coreia. Santa do dia 26 de setembro, Beata Lúcia de Caltagirone, virgem, faleceu em 1400. Foi uma terciária franciscana falecida em Salerno, na Itália. Destacou-se por sua fidelidade à regra e sua devoção às 5 chagas de Cristo. Santo do dia 26 de setembro, Beato Gaspar Stangsinger, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1899. Foi um sacerdote redentorista. Dedicou-se à educação dos jovens. Faleceu aos 28 anos em Gars, na Alemanha. Santo do dia 26 de setembro, Beato Luiz Tessa, presbítero, faleceu em 1923. Foi um religioso camiliano. Luiz Tessa fundou em Roma a Congregação das Filhas de São Camilo. Faleceu no Peru, onde foi enviado em missão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas. Quando suplicamos algo, quando pedimos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal,
é o nosso divino Pai eterno, é o Deus onisciente, sabe tudo o que acontece no universo. Sabe o que é melhor para as suas criaturas. Até o pai físico na terra de vez em quando dá um não para o filho, para o rebento, para aquele que ele cuida, porque sabe que é o melhor. Então, se você receber um não de Deus, não se desespere, é o melhor para você. Eu já recebi muitos nãos e só fui descobrir tempos depois que aqueles nãos de Deus eram a melhor coisa para mim. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, o Deus do amor infinito que humanou-se, encarnou-se, foi servo, morreu na cruz por nós. Mas não só morreu, ele venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia, ascendendo ao céu, onde está à direita do divino Pai Celestial como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus. Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado, e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, Paulo Roberto Maciel Maciel. E vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.